Boa tarde, queridos amigos. Vamos ao nosso evangelho de hoje, colocando um copo com água sobre a mesa e solicitando aos nossos amigos espirituais que higienizem nossos lares, teto, paredes e piso, a fim de fazermos um evangelho com muita paz, com muita tranquilidade. Antes do evangelho, eu vou fazer um lembrete. A nossa casa dos tarefeiros, está funcionando, porém com restrições. Agende seu horário para tratamentos presenciais ou à distância pelos telefones 2605-6865 e 2606-6220, das 10 às 18 horas. Então vamos ao nosso evangelho de hoje. Com um texto do Dr. Antônio, que diz o seguinte: é hoje, meus filhos, e hoje eu quero falar com vocês da grande resistência do bem para o crescimento de todos, que vocês consigam adquirir imunidades e resistências contra os males da humanidade, que vocês não se apeguem ao meu Pai, que o meu Pai possa residir em vocês, dentro dos vossos corações, como uma constante. Imunidade, crescimento, cada um de vocês tem que prestar atenção para poderem enxergar um pouquinho mais adiante, no momento em que vocês estão crescendo, meus filhos queridos, que vocês não sofram, porque a luz, ela se desloca, ela não sofre, a luz percorre vários e vários caminhos e ela não se altera, ela sempre está totalmente na íntegra. Cabe a cada um verificar se está perto ou se está distante dessa luz. Que vocês não se alterem e muito menos se alterem nas vossas rotas escolhidas e permitidas por meu Pai, que vocês possam sorrir e olhem para trás, sim, por que não? Olhem e verifiquem o quanto vocês já se modificaram. Mas nesse olhar para trás, não parem para observar os grandes ou pequenos momentos difíceis que vocês já ultrapassaram. E que esses momentos possam apenas servir de lembranças e de grandes experiências. Então caminhemos triunfantes, livres, libertos, integrais, com a luz e com o amor do meu Pai. E que todos nós possamos ser sempre aquele feixe de luz que não se quebra, que não se rompe, e sim se fortalece e não enverga. Nem as tempestades, o sol, ou a chuva, ou o calor das emoções, ou o resfriar das desistências possam abalar os filhos escolhidos do meu Pai. Então, vamos fazer um comentário desse texto que o Dr. Antônio nos deu numa abertura de um trabalho na nossa casa, no dia 24 de janeiro de 2001. Vou fazer um comentário deste recado curto no tamanho, porém com um ensinamento tão enorme em cada frase. Em poucas palavras, Dr. Antônio abrange tantos pontos tão importantes no nosso dia a dia, pontos esses que seguidos nos levarão ao caminho da evolução. Ele começa nos lembrando da grande resistência do bem para o crescimento de todos nós. E ele diz que não nos apeguemos ao nosso Pai. Que o nosso Pai possa ser, sim, aquela constância dentro de nós, dentro do nosso coração. Mas sim devemos senti-lo sempre, pois só assim nós suportaremos e aceitaremos melhor sem sofrer tanto.
E ele continua nos dizendo que esse momento que nós estamos crescendo, meus filhos queridos, nós precisamos olhar um pouquinho mais adiante, vamos prestar atenção para adquirirmos imunidades e resistências contra os males. E se nós estivermos prestando atenção e observando, nós estaremos crescendo. E ainda que não soframos, porque a luz não sofre, ela caminha sem se alterar, ela é sempre íntegra e cabe a nós verificar se estamos perto ou distantes dessa luz. Vejam bem, todos acham que para evoluir precisa sofrer. Não, Dr. Antônio diz que não. Ele nos aconselha a não nos alterarmos e muito menos nas nossas rotas escolhidas e permitidas por nosso Pai. Vejam bem, Kardec nos ensinou já, nos mostrou que nós escolhemos sim os caminhos que nós vamos fazer. Mas só nos é permitido pelo nosso Pai, porque Ele sabe da nossa capacidade, da nossa força para vencê-las. Então não vamos temer nada que nós temos, tudo que nós temos, tudo que nós estamos passando foi permitido pelo nosso Pai. Em seguida ele nos diz que vocês possam sorrir e olhar para trás. Sim, olhar para trás. Por que não? Não para se lamentar pelos grandes ou pequenos momentos difíceis que você já passou, como nós todos costumamos fazer. Sofremos tudo de novo. Às vezes até choramos. Mas sim para verificar o quanto nós já nos modificamos. Que esses momentos, essas lembranças, sejam lembrados por nós como grandes experiências que nós vencemos. Vejam bem, que maneira sutil, passo a passo, o plano espiritual, aqui nos representado pelo Dr. Antônio, nos mostra o caminho para que todos nós juntos possamos ser aquele feixe de luz, como o Dr. Antônio já nos disse em outras ocasiões, aquele feixe que não se rompe, que não se quebra, que só se fortalece, quanto mais nós evoluirmos. E assim, eu acabo, por exemplo, de receber agora um vídeo que diz o seguinte: o dono do tempo sabe a hora de mudar a nossa história. Adorei essa frase. Então, ouvindo esse texto e este vídeo, entendemos que o dono do tempo, que eu entendo como Deus, no momento que nós alcançarmos a imunidade falada pelo Dr. Antônio, e seguirmos só e sempre pelo caminho do bem, que foi claramente exemplificado e vivido por Jesus, nós estaremos no verdadeiro caminho para a nossa evolução, que é ilimitada. Vejam, todos acham que temos que sofrer. Para evoluir precisa muito sofrimento. Não, você pode evoluir pela dor ou pelo amor. Vamos escolher o amor, nós temos tudo para isso. Temos tudo, exemplos, professores, mestres, livros que nos explicam
Nós vamos só colher o que nós plantarmos. Se eu não quero sofrer, eu não vou plantar sofrimento para ninguém. Então vamos às nossas vibrações de hoje. Nós vamos vibrar por todos aqueles que sofrem neste momento, em todo o planeta. Não só por causa da pandemia. Talvez a pandemia seja um dos problemas mais fáceis. Existem sofrimentos tão grandes, tão grandes. Vamos vibrar por todos esses que estão sofrendo. Vamos vibrar por todos aqueles que fazem sofrer a humanidade. Por todos aqueles que não encontraram ainda o amor. Vamos vibrar por todas as casas de orações, que elas possam seguir sempre ensinando, reprogramando todos os ensinamentos de Jesus, de todos os grandes mestres, para que as pessoas possam entender o que é viver, o que é evoluir, sem sofrer tanto quanto nós pessoas acham que devem sofrer. Vamos vibrar por toda a classe médica e todos os seus auxiliares, em todas as épocas da vida, para que a área médica seja abençoada, para que junto com o remédio eles deem uma palavra amiga para os seus doentes. Vamos vibrar para todos os dirigentes de todos os países, para que eles possam se entender, para que eles possam vibrar no sentido do bem, no sentido do amor, para que eles ouçam as intuições que lhes são dirigidas, porque temos certezas que eles são intuídos para isso. Vamos vibrar para todos os velhos e todos os idosos, que eles possam ter sempre uma almazinha querida do seu lado, auxiliando para que eles não sofram tanto nesse final de existência. E nós vamos pedir, como eu sempre faço, pelas crianças de hoje, que serão os futuros homens de amanhã, para podermos ter no futuro, uma vida melhor, uma população melhor, um mundo, enfim, melhor do que esse que nós temos hoje. Sem sofrimentos, sem tantas guerras, com muito amor e com muita fraternidade. Que Jesus nos abençoe a todos, vamos em paz e estaremos de volta provavelmente na próxima segunda-feira. Muita paz para todos. Deus nos abençoe. Boa noite.